Faz qualquer coisa, ou você canta, qualquer coisa. Uma música, uma... Herera mamiri. Eda se pe tigharmo. Meu nome é Mamiri, eu vou falar um pouco da minha etnia. Sou da etnia Guajajara, sou do Maranhão. Ai, não sei falar. Fala, Fica à vontade. dá uma saudação. Isso, qualquer coisa. Dona Caru. Obrigada. Bom dia. Assim que começa, minha querida. Fica tranquila. Eu participei de um curso, como eu falei, de gênero, raça e etnia, para jornalistas. E lá falaram sobre a invisibilidade das lideranças indígenas femininas. Que a maioria das pessoas não sabe da existência de vocês. Já que sempre são mostradas, quando mostra a cultura indígena, mostra cacique, mostra pajé. É difícil essa questão de mostrar as mulheres. Como é que vocês acham isso? Por que não é mostrada a mulher como destaque na cultura indígena? O interessante é que as mulheres, nesses 30 anos, têm lutado por esse ponto da visibilidade, né, da sua condição de gênero. E muitas mulheres indígenas hoje já fazem parte de quadros, já são caciques, já são pajés, né? Quer dizer, nós estamos vivendo então uma contradição, porque como mulheres indígenas nós já estamos nos sentindo visibilizadas no processo político, né? Brasília, no Amazonas, no exterior, né? O que acontece é que, por causa da questão cultural, a questão indígena, cultural, até cultural mesmo com relação à sociedade envolvente, a mulher é aquela coisa, ela sempre lutando pelo espaço dela. Mas acredito que mais algumas décadas as mulheres vão estar mais visibilizadas nessa mídia que você está colocando. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu vi um vídeo, né, nesse curso para gênero, raça e etnia para jornalistas, no qual uma indígena fala sobre que vocês não são ouvidas na elaboração das leis brasileiras. Né? Como, por exemplo, na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual, entre outras razões, pelo fato das crianças trabalharem e fazer parte da cultura indígena. Vocês se sentem excluídas das leis brasileiras? Como vocês acham que pode melhorar isso? Sim. Nós nos sentimos excluídos, sim, das leis brasileiras, porque justamente é isso. O Estado brasileiro, de uma forma geral, ele sempre cria mecanismos para tornar o indígena e o indígena mulher, criança, idoso, homens, invisíveis, né? Desde a nossa formação, nós somos, as leis, quando elas são pensadas no âmbito nacional, sempre excluindo o indígena. Então, o nosso trabalho de lideranças, os caciques, nas aldeias e na cidade, é de estar conversando com a sociedade civil, com os promotores das políticas públicas e dizer que na elaboração de suas leis seja pensado, incluído a questão indígena, tanto a questão da nossa infância, né, do nosso idoso, da nossa alimentação. Nós temos o menor IDH, o Brasil, dentro do Brasil, existe o menor IDH, que é o IDH indígena, segundo dados do IBGE. Né? Eu sou lá do PROEPE da UERJ, a gente está trabalhando com essa questão. Então, as leis brasileiras, elas têm que contemplar o indígena, sim. E não existem políticas públicas como Bolsa Família e outros voltados para a população indígena? Existem. No governo do Lula, houve uma inclusão muito forte na Bolsa Família, no ponto de cultura, as bolsas sociais, do desenvolvimento social, né? Houve sim, mas só houve com muita luta, moça. Foi muita luta, principalmente do movimento indígena, para incluir isso. E como nós podemos ter acesso às informações reais sobre a população indígena e não dessas imagens estereotipadas que foram mostradas para nós ao longo dos anos? Nós temos os nossos canais de comunicação. Hoje,
quase que todas as organizações indígenas, todas as aldeias estão conectadas na web, na internet. Temos os nossos canais de comunicação via e-mail. Depois eu gostaria que você né? A gente tem os nossos jornais. A gente produz muito. O indígena produz muito, trabalha muito. A Eliane, ela coordena uma lista e uma revista online. Você pode estar conversando melhor com ela. Essa é uma luta antiga, muito antiga. Todo mundo sabe que foi através da mídia que nós conseguimos espaço político. E até hoje a gente luta por esses direitos, né, que a gente necessita. E temos essas nossas demandas, e é através mesmo da mídia, da organização indígena, das conferências, dos congressos. A gente tem que estar inserido em todas as articulações políticas, onde tiver encontros, o que tiver, onde for, ali tem que ter um representante indígena para que nós possamos estar com essa preocupação que você colocou, na visibilidade. Acho que não é nem questão mais agora da mulher, mas dos povos indígenas do Brasil. E assim, às vezes você vê mais assim com o artista, né, Marcos Palmeira, que vai passar uns tempos numa aldeia indígena. A população, uma pessoa não indígena, que quiser passar um tempo numa comunidade, numa tribo indígena, como é que... Vocês conhecem alguma tribo que faça esse trabalho, que faça essa interação, assim, com... Olha, existem algumas comunidades que fazem... E o que vocês acham disso? Mas eu não muito a favor. Estou muito ligada nesse processo, não, para ser sincera. A gente sabe que a questão indígena ainda é vista como uma parte de folclore, né? E isso é muito complicado, porque as pessoas querem, mas existe toda uma burocracia para você entrar numa área indígena, claro. Porque já houve muito oportunismo, nossos direitos já foram roubados, nossas tradições, nossos conhecimentos tradicionais já foram vilipendiados. Então, quer dizer que hoje já existe, da própria parte do movimento indígena, já há uma preocupação para que determinadas pessoas não entrem nas comunidades para se usufruir, mas a entrada numa comunidade é para beneficiar o povo. Então, por isso que hoje os caciques, as lideranças são muito importantes serem ouvidas, para que eles que deem essa permissão para uma pesquisa, né, para o consentimento prévio, que seja, né, dos conhecimentos tradicionais. Ao mesmo tempo que a mídia divulga, né, assim, ainda tem muita coisa deturpada. Por exemplo, quando vocês veem uma novela como Uga-Uga na TV, né, o que vocês pensam desse tipo de pseudo-divulgação? Olha, desses anos todos na minha vida, né, essas seis décadas de existência, eu sou uma testemunha ocular do processo de discriminação racial aos povos indígenas no Brasil. Em todos os setores há discriminação. Eu vejo que já avançou um pouco, não vou dizer a você que avançou muito, não. Avançou um pouco essa questão da valorização, da nossa valorização como indígena por nós mesmos, em primeiro lugar, né, que isso que é importante. Em segundo lugar, da sociedade saber que povos indígenas existem, que são povos primeiros desta terra e que precisavam ser até considerados como patrimônio da humanidade, né? E quando a gente vê essa discriminação na televisão, o que nós temos que fazer? Eu quero passar a palavra para você responder. Eu acho que a resposta, né? Nós temos que responder às discriminações porque a televisão brasileira, e aí essa novela que você citou, ela está criando um imaginário, né? E nós estamos tentando fazer com que a população brasileira, de uma forma geral, conheça o índio real, né? E aí você vê a novela, algumas novelas, né, dependendo do roteiro, escolhendo esse índio estereotipado, né, o índio domesticado, sempre é o índio domesticado, o índio tutelado, e
eu acho que a televisão brasileira, de uma forma geral, ela tinha que dar um novo olhar para o índio brasileiro. Ela contribui para a formação, mas ela tem que fazer uma nova abordagem do indígena brasileiro. Como é que é essa interação com os não indígenas? Como é que vocês convivem com outras culturas sem perder a essência de vocês? Exatamente pela força da ancestralidade que nós temos, não é, Carol? Nós temos uma força espiritual muito grande que é repassada por nossos avós, nossos bisavós, e isso é uma força muito grande que nós trazemos para que a gente possa manter essas raízes. E de uns anos para cá, nós, através do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, que é o INBRAP, nós conseguimos organizar um movimento político e um movimento que trabalhe com relação a leis, que garanta os conhecimentos tradicionais. Foi feito em 2005, mais ou menos, o primeiro encontro de pajés no Maranhão. Foi até, não sei se você soube, foi um encontro muito bom, que trouxe a palavra dessa ancestralidade, né, que são os nossos médicos, que são os nossos guias espirituais, né, que através deles nós temos contato com esses guias. Então, quer dizer, essa é uma força inata que nós, povos indígenas, já temos, né? Não vê a nossa companheira, ela tem uma força, ela é novinha, mas ela está aqui com a gente e ela vai estar participando ainda da mulherada nas próximas décadas. Nós acreditamos que a ancestralidade dela esteja ali falando com vigor, com energia, né? Sem esquecer a língua, sem esquecer que ela vem de um povo, não interessa se ela está no planeta Marte, não interessa se ela está em Nova York ou Paris. O importante é que ela mantenha a identidade dela, a força espiritual que ela traz como povo guerreiro. Porque todos nós, como indígenas no Brasil, somos povo guerreiro. Porque somos povos que lutamos pela nossa preservação cultural, religiosa, espiritual, melhor dizendo, e mantivemos o nosso meio ambiente, soubemos conviver com o nosso meio ambiente. Tanto que na conferência de 92 foi dado um valor tremendo, na Conferência das Nações Unidas, foi dado um valor aos povos indígenas, um reconhecimento, né? Esse ano a gente está trabalhando para essa próxima conferência, que vai ser no Rio +20, e nós estaremos aí, né, com Carol Potiguara, defendendo esse meio ambiente. É assim, ela e a Carol, a gente vê que elas mantêm as raízes bem fortes. Mas sabe que a juventude é época de rebeldia. Como assim os mais velhos, né, os indígenas mais velhos, lidam com essa questão que, com certeza, ao contrário da Carol e dela, devem ter indígenas que meio que lutam contra essa questão da cultura, né, que querem, sei lá, querem viver como brancos. Como é que vocês lidam com isso? Existe sim. Existem os jovens que preservam, né, as sabedorias dos mais velhos, e existem os jovens que entram em contato com a cultura do branco e aí querem entrar para o mundo do branco e negar suas raízes. Isso existe. Mas quando você tem, eu estou falando isso por observação de alguns parentes meus, quando esses jovens se inserem no mundo do branco, e aí durante o processo de inserção há um choque, né? Há um choque cultural grande, e ele retoma as suas tradições, né? Porque parece que dentro dele já está plantado pela mãe, pelos avós, uma semente. E aí ele, quando às vezes adoece, começa a ter sintomas, começa a mexer na saúde, a espiritualidade dele não é manifestada, ele começa então a fazer um trabalho de regresso para a sua cultura. Parece que quando esse jovem ele sai da... Então, ele
a cultura indígena fica muito intrínseca dentro desse jovem, a ponto dele se inserir no universo branco, mas ele está sempre protegido. Como é que é o acesso de vocês a serviços de saúde e educação? Bom, a FUNAI, ela é um órgão, vocês conhecem a FUNAI. Ela é quem coordena as nossas pautas de educação e saúde. Tá, eu vou finalizar. Eu só queria que vocês dessem, aproveitando aqui esse momento de dar a voz a vocês, só que vocês mandassem uma mensagem para os brasileiros de modo geral. Uma de vocês. A mensagem que eu tenho a dizer para os brasileiros, né, é que mantenham a sua ética, mantenham a sua verdade interior, né? Eu acho que, em primeiro lugar, antes de nós sermos indígenas, brancos ou amarelos ou negros ou ciganos, o que seja, nós somos seres humanos, nós temos uma essência, uma força, né? Essa força, essa alma, essa energia que vem de dentro de nós, né? Então, eu acho que o brasileiro está voltando, eu vejo muitas pessoas voltando muito para essa casa energética. Então, a minha mensagem é que o povo brasileiro olhe mais para o seu coração, olhe mais para a sua ascendência, olhe mais para a sua terra, olhe mais para a sua grande alma e olhe mais para o nosso grande Criador. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos preservem os seus conhecimentos, os não indígenas, procurem respeitar o espaço do indígena, né? Não estranhe o indígena na cidade lutando pelos seus direitos, pelos seus espaços. E nós viemos para a cidade para dar um presente para vocês. Algumas coisas a gente não pode nem abrir, mas nós estamos aqui com uma missão. Acho que é uma missão. Às vezes os nossos próprios companheiros da nossa comunidade até não entendem, mas não tem problema, não há problema. O problema é que nós temos que cumprir um caminho. Eu sou uma pessoa já sexagenária, estou muito feliz de estar passando aqui pelo planeta e cumprindo com essa missão. Eu acho que é muito mais cosmológica, muito mais visionária, é uma missão muito mais de visibilidade para a mulher, na questão também da cultura, das nossas vozes como indígenas, com os nossos conhecimentos, com nossas histórias, nossas lendas, né? Através da oralidade e através até da literatura escrita mesmo, né? Então, eu acho que é uma missão, nós todos aqui estamos em missão, ninguém está brincando. Você quer finalizar com uma oração, com alguma coisa da sua cultura? O que você quiser. Uma saudação. Uma saudação de amanhã. Que a Zanat Mo, Zanar Seperi. Eu vou cantar uma música. Amo a Nehe, Upana Enehe, Omuma Putariwi, Iwaga Enehenu, Omuma Putarae, Maepete, Erea Putanehe. Muito obrigada, parabéns, muito obrigada.